Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa aula hoje é de artes, hein? Hoje teremos uma breve revisão de conteúdos. Então, nós já estudamos arcadismo, contexto histórico e características. Já estudamos também poetas líricos do arcadismo. Então, nós temos dois conteúdos que foram estudados de forma bem divididas. Ainda teremos arcadismo e poetas épicos, já que o arcadismo tem esses dois momentos, o lírico e o épico. E por fim, estudaremos o pré-romantismo, sendo que o romantismo é um assunto mais típico para o segundo ano. Aqui nós vamos ver o pré-romantismo, somente para termos uma ideia, uma noção do que será estudado no romantismo. Aí estudaremos pré-romantismo, origens do movimento e contexto histórico, jamais lá para o final de novembro, final de unidade, já para completarmos. Então, a nossa revisão de hoje será através de perguntas e respostas. Vamos abordar somente o nosso primeiro assunto, arcadismo, características históricas, contexto histórico e características. Então, vamos ver como nós podemos até estudar, né? Vocês podem estudar esses assuntos através de perguntas que possam contemplar o assunto por completo, tá bom? Então, qual é a origem do arcadismo? Onde é que o arcadismo se originou? O arcadismo se originou em Portugal, né? Começa em Portugal com a fundação da Arcádia Lusitana. E o poeta mais importante é Manuel Maria Barbosa do Bocage. Então, a origem do arcadismo é justamente a ideia surge lá em Portugal. Mas qual é o marco inicial do arcadismo no Brasil, já que o nosso objetivo maior é entender esse movimento no Brasil? O que marca o início do arcadismo no Brasil é a publicação da obra de Cláudio Manuel da Costa em 1768. O nome da obra é Obras Poéticas. Então, esse resumo de obras, muitas obras contidas ali, marca o início do arcadismo no Brasil, certo? Aí poderíamos ter onde o arcadismo mais se desenvolveu. Aí se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, né? Vamos ver, até quando estamos estudando os autores, a maioria dos autores nasceram em Minas Gerais. Mais duas perguntas, hein? Por qual razão o arcadismo recebe o nome de neoclassicismo? Consegue responder essa? Por que o arcadismo recebe o nome de neoclassicismo? Neo significa novo, novo classicismo. O que acontece no arcadismo é que ele resgata ou retoma os valores, as ideias do classicismo, que foi um movimento literário ocorrido no século XVI. Então, por conta dessa retomada da cultura antiga, então faz uma referência forte ao classicismo. Algumas pessoas encararam aquele movimento como um novo classicismo, neoclassicismo. Por isso, alguns livros, algumas pessoas podem se referir ao arcadismo como neoclassicismo, sendo que é o mesmo arcadismo que conhecemos. Qual era a proposta do arcadismo? O que é que os arcades, os autores arcadistas queriam? Eles achavam que era preciso resgatar o contato com a natureza como meio de alcançar uma vida equilibrada e feliz. Então o arcadismo ele diz não, ele rejeita a vida urbana, a preocupação, as ansiedades, as decepções da vida urbana e prefere ter um contato maior com a natureza, como que uma vida em um meio natural é onde você consegue de fato ser feliz. Então essa é a proposta, a ideia dos autores do arcadismo. Vamos mais duas. Explique a característica Fugere Urben presente no arcadismo. Então, o arcadismo tem alguns termos que definem as características. Esses termos estão em latim. Fugere Urben é um desses termos, assim como já estudamos em outros momentos o Carpe Diem, que também era um termo em latim que caracterizava o movimento. O arcadismo também tem o Carpe Diem e também tem outros, como no caso o Fugere Urben. O que significa o Fugere Urben? Significa fugir. Fugere é fugir e urban, cidade. Então, fugir da vida urbana, da cidade. Então, como os autores do arcadismo, nós vimos que a proposta era um contato maior com a natureza. Para ter esse contato maior com a natureza, era necessário fugir da vida urbana, encarar que a vida urbana era um lugar de corrupção, era um lugar de problemas, de coisas que deixavam o ser humano frustrado, decepcionado, entristecido. Então, tinha que fugir da vida urbana, fugir de Uber, fugir da cidade. Explique o pastoralismo e o bucolismo. Essas são duas das principais características que nós vamos encontrar
dentro do arcadismo, assim como a exaltação à natureza. O pastoralismo se aplica principalmente na parte lírica do arcadismo, naqueles autores que nós já vimos o lirismo, em que eles utilizavam o pseudônimo, um apelido, como se fosse um pastor de ovelha, fazendo referência a um pastor, um nome que era comum ser nome de pastor de ovelhas, e através desse pseudônimo ele escrevia a obra como se ele fosse um pastor de ovelhas, certo? Então quando ele incorpora, ele assume a personalidade de um pastor de ovelhas e suas características, aquilo ali está acontecendo a característica pastoralismo, certo? Então nós podemos perceber na linguagem ou na comparação, no estilo daquela obra, como se fosse de fato um pastor de ovelhas que escreveu aquilo. Então, isso é o pastoralismo, quando o autor assume a figura de pastor de ovelha, utilizando até mesmo um pseudônimo, um apelido. Acontece principalmente na parte lírica do arcadismo. E o bucolismo? O que é bucolismo? Talvez você já tenha ouvido alguma coisa, isso aqui é meio bucólico, é algo bucólico. O que é algo bucólico? O que é bucolismo? Significa que tem a ver com o campo, a ver com o mato, com a vida no campo, a vida em meio a uma fazenda, por exemplo, uma vida bucólica. Aquilo ali é o bucolismo. Então, através da literatura, dos poemas, os autores apresentavam essa vida bucólica, essa vida do campo. Então, quando nós temos ali referência na obra a campo, a mato, a uma vida natural, aquilo ali é o bucolismo presente na obra. Mais uma para terminarmos. Diferencia o barroco do arcadismo. Então são movimentos bem diferentes. O barroco antecedeu o arcadismo. Nós temos aqui na página 65 um quadro que apresenta as diferenças. Por exemplo, o barroco ocorreu durante o movimento da Contra-Reforma. Tivemos a Reforma Protestante, o barroco foi um instrumento da Igreja também para combater as ideias da Reforma. Então o barroco tinha as ideias da Contra-Reforma e o arcadismo, ideias mais do iluminismo. Aí nós temos o combate do barroco entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O arcadismo já é posicionado no antropocentrismo. Conflito de ideias que nós temos no barroco. No arcadismo já temos a definição do racionalismo, não tem mais aquele duelo. A linguagem do barroco é difícil, uma linguagem rebuscada, complicada, cheia de figuras de linguagem. Já no arcadismo nós temos uma linguagem mais simples. E no barroco a presença do cristianismo é forte, temos muitas referências religiosas, né, sempre coisas religiosas, e no arcadismo é mais pagão, já é mais mundano de fato, apesar de não se exceder em questões mundanas, mas posicionado, não tem referência à religião ou a Deus através de suas obras. Então essa foi a nossa revisão de conteúdos da unidade 1, quer dizer, aula 1, arcadismo, contexto histórico e características. Abordamos as principais partes. Então é uma forma boa de vocês estudarem. Além de fazer as atividades, vocês podem produzir questionários como esses, que contemplam todo o assunto, e assim vocês vão estudando, e aí vão ter um ótimo desempenho nas avaliações. Isso serve também para a geografia, a história, e outras disciplinas aí que talvez vocês possam ter, sociologia, filosofia, em que tem aquele conteúdo e que você pode produzir você mesmo questionário. Até quando você está produzindo o questionário, você está lendo o assunto para que você possa elaborar bem aquela pergunta. E quando você vai responder, você lê de novo para que você possa resumir ou atingir o ponto principal daquela resposta. E depois você estuda a pergunta e resposta. Então você tem contato com o assunto pelo menos 3 vezes. Sendo assim, aquilo ali fixa muito bem na sua mente e o resultado será excelente nas avaliações. Atividade para casa, páginas 72 e 73 do módulo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, falem comigo. Até amanhã com nossa aula de redação.